Impressão minha. Tá sim. Tá sim. Pra mim tá de... Calma aí, deixa eu virar. Gente, bugou aqui, eu tô apanhando com o meu celular. Deixa eu ver se vai melhorar aqui agora. Foi. Foi, né? Que bizarro o celular aqui, apanhando aqui, de cabeça para baixo. Enfim, vamos lá, meu povo. Primeiramente, boa noite a todos. Me justificar aí com vocês rapidamente, tá? Eu tinha uma live, eu participei de uma live que começou às 6h30, aí eu até pedi para eles para começar, na verdade, 6h30, porque o certo era começar às 7 horas para eu poder participar. E era uma live que já tinha um compromisso marcado há mais de 2 meses. Então não tinha nem como adiar. O pessoal antecipou para 6h30 e acabou ali 8 horas correndo. Aí eu estou aqui firmando esse compromisso com vocês. Mil desculpas aí pela demora, mas vamos lá. Como eu falei com vocês na semana passada, né? Eu selecionei alguns exercícios que foi de Emmendheim e sobre a introdução ao estudo da sociologia que nós fizemos juntos. E aí eu falei com vocês que depois de conceituar aqueles pensadores, ou seja, a gente entender qual era a base do pensamento daqueles que formam o tripé da sociologia, que é o Emile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, nós faríamos exercícios juntos de maneira coletiva aqui para a gente ir lendo as questões, vendo como esses exercícios não são nada de outro planeta, que é fácil da gente desenvolver, e ao mesmo tempo a gente está testando aí os nossos conhecimentos, beleza? Então, semana passada foi introdução ao estudo da sociologia e algumas perguntas voltadas para o Emile Durkheim. Hoje eu separei aí 9 exercícios sobre o Max Weber. Eu até falei com o Vitor para vocês baixando antes de eu entrar, né, para a gente não perder tanto tempo. E todo mundo conseguiu baixar lá os exercícios? Deixa eu ver aqui, tem gente que comentou aqui. Pessoa doutrina King James. LeBron James, sou mega fã. E é isso, beleza? Então eu separei aqui alguns exercícios, estou procurando aqui meu controle, tá, gente, para a gente desenvolver. Tem algum aluno novo ou não? Deixa eu ver aqui. Todo mundo é o mesmo que estavam na aula anterior? Ou tem alguém novo aí na área? Alguém pode dar o norte, falar alguma coisa? Só para eu poder aí me situar, porque se for o pessoal que já estava anteriormente, o pessoal já está dominando o assunto, o conteúdo, já sabe o que cada um desses pensadores defendia, beleza? Então vamos lá. Só relembrando, eu comentei com vocês que a sociologia surgiu no século XIX, tinha a intenção ali, tinha por objetivo tentar compreender os fenômenos sociais naquela sociedade complexa. Existiam sociólogos que eram revolucionários, como Marx, existiam sociólogos que eram de uma sociologia compreensiva, ou seja, a ideia era tentar compreender os fenômenos sociais, mas não necessariamente você promover grandes mudanças nessas estruturas sociais, beleza? E aí a gente vai falar sobre um deles, que é esse, o Max Weber, né, que escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é uma obra clássica, e ele fala muito sobre a questão ali do fato social, da ação social, e aí tem essas perguntinhas que eu selecionei. Vamos lá. A número 1 aqui... Gente, eu vou precisar muito da colaboração de vocês hoje por um detalhe simples, tá? Eu tive o Vitor até tentou me ensinar ali, me passou um link para a gente conseguir fazer a explicação e conseguir visualizar as questões na tela, mas eu sou uma negação para a tecnologia e eu depois até me comprometo em colar um dia aí com o Vitor para ele me explicar melhor, porque eu sou uma negação. Mas, enfim, e aí eu vou pedir em algumas questões que não estão aparecendo para mim nessa minha TV, porque não sei porquê, da outra semana apareceu tudo, hoje não. Aí eu vou pedir talvez para vocês lerem as perguntas para a gente resolver junto, beleza? A número 1, eu estou aqui com ela. Vamos lá. A ação social, incluindo
tolerância ou omissão, né? Então a gente sabe que o que é uma ação social? Ação, o nome já diz tudo, né? Todo mundo aqui já teve aula de física em algum momento da vida, ou aula de ciência, né? Então, aquilo que se move, aquilo que tem um certo movimento, né? Então, o que seria ação social? Ação social são os movimentos que são presentes na sociedade, movimentos que nós conseguimos perceber, identificar na nossa sociedade. Então, eles podem ser tolerantes, como eles podem ser omissos, beleza? Então, ele vai falar aqui, a ação social orienta-se pela ação de outros, que podem ser passadas, presentes ou esperadas como futuras, né? Vingança por ataques anteriores, réplicas a ataques presentes, medidas de defesa diante de ataques futuros. Os outros podem ser individualizados e conhecidos ou uma pluralidade de indivíduos indeterminados e completamente desconhecidos. Max Weber, ação social e relação social. Aí ele vai falar aqui, Max Weber é um dos clássicos da sociologia, autor dessa definição de ação social, que para ele constitui o objeto de estudo da sociologia. Então, outra coisa, eu até pedi, né, sugeri aos alunos na aula anterior que todas as nossas aulas vocês segurassem um caderno, né, tivessem um caderno a tiracolo, um lápis, uma caneta, para vocês fazerem algumas observações, beleza? E uma dessas observações a gente consegue identificar agora. Ele vai falar, ó, para o que é ação social para a sociologia? Ela constitui o objeto de estudo da sociologia. Então, a ação social é o que constitui o objeto de estudo da sociologia, beleza? Como as coisas se movimentam, como as coisas se dão, como as coisas se transformam, beleza? E é por isso que eu falei com vocês que a sociologia ela pode atuar em inúmeras áreas, em inúmeras esferas sociais, beleza? No esporte, na saúde, na educação e por aí vai. Onde tem ação social, pode ter estudo sociológico, beleza? Então, voltando. Max Weber, um dos clássicos da sociologia, autor dessa definição de ação social, que, para ele, constitui o objeto de estudo da sociologia, apontou a existência de 4 tipos de ação social. Quais são elas? A letra A, ele fala ação tradicional, ação efetiva, ação política com relação a valores e ação racional com relação a fins. Vocês acreditam que essa alternativa ela pode ser marcada como certa, como correta? Eu gostaria de contar com a colaboração de vocês. Essa letra A, vocês acreditam que ela pode ser uma alternativa correta ou não? O que vocês acham? Repete a letra aí, rapidinho, professor. Tá, um segundinho só. A letra A, ela fala... Cadê? Ai, meu pai. Letra A. Quais são elas, né? A sociologia apontou a existência de 4 tipos de ação social, beleza? Quais são elas? A letra A fala ação tradicional, ação afetiva, ação política com relação a valores e ação racional com relação a fins, né? Essa é a nossa letra A. A nossa letra B, ela vai falar aqui, ação tradicional, ação afetiva, ação racional e ação carismática. A nossa letra C, ela vai falar ação tradicional, ação afetiva, ação política com relação a valores e ação política com relação a fins. E a letra D, ela vai falar ação tradicional, ação afetiva, ação racional com relação a fins e ação racional com relação a valores. Qual dessas alternativas vocês acreditam que seria ali mais eficaz, que tem mais a ver com o conteúdo que nós problematizamos a respeito de Max Weber? Hã? Última, professor. A última? É. Ação tradicional, ação afetiva, ação racional
com relação a fins e ação racional com Eu relação não a... entendi com relação a esse fins, eu não entendi isso, entendeu? Então, ação racional com relação a fins a fins daquilo que você pode fazer, né? O que nós podemos fazer a respeito de algo? Qual é o fim desse algo? Qual o objetivo fim desse algo? Então ele fala ação racional com relação a fins, ou seja, a gente adotar medidas racionais, pensadas, estratégicas para alcançar um determinado objetivo, né? Alguém discorda do amigo aí? Todo mundo marcaria a letra D. O que vocês acham? Marcaria D também. Marcariam a letra D também? Pode crer também. D também. Beleza, é isso daí. Mas vamos agora eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Por que não pode ser a letra C? Vamos lá. Alguém poderia fazer algum adendo? Por que não pode ser a letra C? Por quê? Eu vou responder, calma aí, professor, que meu telefone tá travando pra cacete pra abrir a foto aqui da matéria. Sem problemas, irmão. O meu tá aqui, a mesma guerra. Hoje cada semana tá pior esse meu aparelho aqui. Né? Hoje, eu acho que até vocês estão percebendo isso aqui, que tá meio louco. A minha tela já começou virada ao contrário, né? Aí agora a câmera do meu celular tá de baixo para cima. Tá uma negação. Mas enfim. Você fala entre relação da política e valores, né? É por aí. A letra C, olha só, ela fala aqui, ação política com relação a fins. Vocês lembram que eu falei para vocês que o Max Weber, ele é de uma sociologia compreensiva? Ele não necessariamente está preocupado em apresentar uma ação, uma solução para os problemas da sociedade, né? Ou seja, uma ação política com relação a fins não é o propósito do Max Weber. E a gente falou isso, beleza? O que a gente falou, o carinha que falava sobre uma ação efetiva para mudar, para transformar uma sociedade, era o outro, que é o próximo da nossa aula da semana que vem, que vão ser os exercícios lá voltados para Karl Marx, beleza? A letra B fala ação tradicional, ação afetiva, ação racional e ação carismática, né? A gente deixa o carisma para as pessoas que nós gostamos e desenvolvemos empatia, né? A sociologia não está muito preocupada com esse ponto no quesito ação social, beleza? Então, parabéns aí quem acertou, letra D. Nós temos aqui um exercício que é a número 2, né? Ele fala aqui, Max Weber, só um segundinho, que eu vou botar aqui na número 2, porque estava número 1, aí ela saiu. Agora eu vou para a número 2 aqui. Vamos lá. Max Weber, um dos fundadores da sociologia, tinha amplo conhecimento em muitas áreas afins a essa ciência, tais como economia, direito e filosofia. Por quê? Toda vez que vocês fizerem um concurso, vocês entendam que a sociologia é uma disciplina que tenta compreender todos os fenômenos, todos os processos históricos, sociais, né, de um determinado território. Beleza? Então a gente vai abordar a sociologia como algo que se preocupa com a filosofia, com o direito, com a economia, com a história, com os direitos humanos, que vocês vão ver aí na prova. Então a sociologia ela é ampla. Nunca tirem isso da cabeça de vocês, beleza? Assim, ao analisar o desenvolvimento do capitalismo moderno, ou seja, das relações econômicas daquela sociedade, o Max Weber buscou entender a natureza e as causas da mudança social, né? O que leva algumas pessoas a mudarem a postura, o que leva algumas pessoas a quererem mudar as formas de relação do trabalho. Ele começou a ficar encucado, querendo compreender, mas lembre-se, não necessariamente apresentar uma mudança. Em sua obra, existem 2 conceitos fundamentais, ou seja, letra A, cultura e tipo ideal, letra B, classe e proletariado, letra C, anomia e solidariedade, e letra D, ação social e nacionalidade. Qual dessas 4 vocês acreditam que mais tem a ver com o Max Weber?
Pensem sempre nos spoilers que nós já demos aqui através de aulas anteriores. O Max Weber, o que a gente falou na outra alternativa? Vamos pensar. Na número 1, a gente estava falando de qual conceito? De algum tipo de política, de algum tipo de música, de algum tipo de doença ou algum tipo de ação? O que a gente estava falando nas questões anteriores sobre as preocupações de Max Weber? Então, quando vocês lerem, né, uma questão, vocês veem o nome de Max Weber, vocês já têm que saber mais ou menos assim, esse cara, ele certamente ele vai falar sobre isso e aquilo, né? Porque eu não quero dar a resposta aqui antes, né, de saber de vocês. Dessas 4 aqui, qual é a que vocês acreditam que tem mais a ver com o objeto de observação e de pesquisa do alemão Max Weber? Se fosse uma pergunta de $1 milhão, qual dessas vocês marcariam? A, B, C ou D? Letra D. Alguém discorda da minha amiga? Alguém discorda da minha amiga? Eu vou com ela. Vai com ela? Todo mundo. Gente, vocês precisam participar mais, beleza? Eu quero ouvir vocês. Até porque às vezes vocês podem estar com dúvidas e a gente tem que desconstruir essas dúvidas. Então, já que ninguém está se pronunciando, né? Vamos lá. Parabéns aí a quem acertou a questão, tá? Letra D. O Max Weber, sempre quando vocês veem Max Weber, vocês, gente, foca naquilo, ação social. Enquanto o Emile Durkheim, ele falava muito sobre a questão do fato social, lembra que a gente falou na aula anterior? Emile Durkheim, fato social. O Max Weber, ele vai falar muito sobre o quê? Ação social. Por que eu não posso marcar a letra C? A gente falou aqui na aula anterior que quem trabalhou com o conceito de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica, né? A gente falou que foi o Emile Durkheim. Quem é que falou, por exemplo, sobre classe e proletário, né? Que falou que o mundo sempre foi desigual, pautado ali em estruturas de classe. A gente sabe quem falou isso foi o Karl Marx. Então, o Max Weber ele também não estava preocupado em discutir a questão da cultura em si, quando comparado à questão da ação social. Então, letra D e nacionalidade, né? Ação e nacionalidade. Vamos aqui para a terceira pergunta. Deixa eu ver aqui, número 3. Um amor assim delicado. Você pega e despreza. Ai, ai. 4. Número 3, vamos lá. Max Weber alinhava-se à visão de Marx em relação ao tratamento do desenvolvimento do capitalismo. Beleza? No mundo moderno. E as investigações sobre os sistemas anteriores de produção e as logísticas de relações sociais que se estabeleciam em volta deles. Ponto. Vamos voltar aqui, etapa por etapa, para a gente tentar resolver essa questão, sempre relembrando os nossos conteúdos. Vamos lá. Ele fala que Max Weber alinhava-se à visão de Marx a respeito de quê? Do tratamento do desenvolvimento do capitalismo. Então, o Max Weber, além de falar sobre ação social, como nós vimos na outra questão, ele também falava sobre as ações do desenvolvimento do capitalismo. Ele não necessariamente apresentava uma solução para acabar com o capitalismo. O Marx já era diferente dele, né? Falava ali que tinha que combater, que tinha que lutar, que tinha que dissolver o sistema capitalista para promover a igualdade. Entretanto, Weber discordava de Marx em alguns pontos cruciais. Quais são eles? A letra A diz: enquanto Marx acreditava que a religião era o ópio do povo, Max Weber era um religioso convicto. Letra B. Enquanto Weber elaborou seus trabalhos sob a perspectiva do materialismo histórico, Marx foi lembrado por sua sociologia compreensiva. Letra C. Enquanto Marx construiu sua teoria sob perspectiva do materialismo histórico,
Weber foi lembrado por sua sociologia compreensiva. Letra D, Max e Weber não discordaram em nenhum ponto de suas teorias. Qual dessas alternativas vocês acreditam que seja correta? Vamos lá, sem pressa para responder, amados. Pensa que isso daí depende da aprovação de vocês. A aprovação de vocês depende dessa pergunta. Vamos lá. Pensa devagarinho aí, de uma maneira bem metódica. Tem alguns absurdos nessas alternativas. Depois eu vou explicar para vocês, caso vocês não acertem a questão. Mas vem aí e me falem. Qual dessas alternativas? A, B, C ou D? A letra C, professor? Alguém discorda do nosso amigo aí que falou que é a letra C? Essa eu não sei. Vamos lá. Mais alguém? Alguém concorda? Alguém discorda do nosso amigo? Enfim, campeão, parabéns, hein? Você tá o aço, tá gabaritando tudo, cara. Pô, tirando onda. Eu vou começar de trás para frente, tá? Por que a letra D não pode ser marcada? Uma que ela é absurda, né? Eu acho que nenhum de vocês marcariam a letra D, porque nós tivemos aulas anteriores e eu falei com vocês que eles tinham pensamentos que iam em pontos de convergência, mas alguns pensamentos iam em pontos de divergência, né? Então o Marx focava em algumas coisas, o Weber focava em outras, então não tem como nós marcarmos uma letra D que fala que eles não discordaram em nenhum ponto das suas teorias. Beleza? Todo mundo concorda comigo? Todo mundo está entendendo isso? Porque não pode ser a letra D? Sim. Beleza. A letra C, ele fala, enquanto Marx construiu sua teoria sob a perspectiva do materialismo histórico, lembra que eu comentei com vocês o que é o materialismo histórico? Marx ele foi fazer uma análise de como as sociedades são desiguais, de como as sociedades são divididas em classes desde a antiguidade. Eu até comentei com vocês, né, que a gente pode até não ser marxista, vocês não têm obrigação nenhuma de ser marxista, mas não tem como falar que o Marx era mentiroso, porque ele foi avaliar como eram as relações de poder das sociedades desde a antiguidade. Então a gente sabe lá que em Egito Antigo tinha faraós e tinha um monte de gente que não tinha direito a nada lá embaixo, na parte de baixo da pirâmide. A gente sabe que em Grécia também era uma sociedade que tinha uma estrutura de classes diferentes, Roma também. Então a gente sabe que o Marx não estava mentindo nesse sentido. Então esse é o materialismo histórico. O que é o materialismo histórico? O material que você utiliza, né, para melhor compreender a história, beleza? Então isso daí é uma forma resumida para vocês entenderem materialismo histórico, beleza? É quando você tenta fazer uma análise com base em todo o material que a gente tem em mãos para tentar compreender a história. E o Weber foi lembrado por sua sociologia compreensiva. E é verdade, a gente falou o tempo todo aqui que o Weber não estava muito preocupado. Caraca, a televisão desligou aqui. Que o Weber não estava muito preocupado em tentar compreender a sociedade. Vamos lá. A letra B ele trocou, né? A letra B é a mais absurda. A letra B né? ele trocou o Karl Marx por... Isso. A letra B aqui ele vai falar, enquanto o Weber elaborou seus trabalhos sob perspectiva do materialismo histórico, Marx foi lembrado por uma sociologia compreensiva. Absurdo, né? E a letra A ele fala, enquanto Marx acreditava que a religião era ópio do povo, até aí é verdade ou é mentira? Eu queria que vocês me respondessem. Para vocês, o Marx falou ou não falou isso? Que a religião era o ópio do povo? O que vocês acham? Alguém sabe me dizer por que essa letra A está errada? Não? Então vamos lá. A letra A fala, enquanto Marx acreditava que a religião era o ópio do povo, é verdade, o Marx acreditava mesmo nisso. Né? O Marx, é interessante a gente destacar isso aqui agora, porque
não só para a gente passar na prova da PM, para a gente também ter uma compreensão melhor da sociedade enquanto seres humanos, cidadãos conscientes que exercitam o pensamento crítico que nós somos, beleza? Então, Marx, ele era muito crítico de pessoas, tá? Que não utilizavam o pensamento crítico, que não refletiam sobre as relações humanas, sobre as questões sociais. Ou seja, é o que a gente chama hoje em dia, né, de gado, seja o gado de esquerda, o gado de direita, ou seja, aquela pessoa que não para analisar aquilo que está lendo, que não para analisar de uma maneira racional aquilo que é apresentado a ela. Ela trabalha de uma maneira cega, alienada, e só concorda com aquilo que ela acha que dialoga com ela, tipo o político que ela gosta, o cantor que ela gosta. Então a pessoa abre mão do exercício de pensar, abre mão de utilizar o cérebro, digamos assim, para se comportar de uma maneira demasiadamente cega, né, e dogmática. Então o Marx, ele falava que a religião, né, ela de certa forma fazia com que as pessoas se comportassem dessa maneira e não questionassem a realidade ao seu redor. Um exemplo, se você chegasse numa igreja e um pastor ou um padre falasse lá, olha, só Deus é o caminho, a verdade e a vida, e aí você não refletir sobre questão social, você ficar focando muito em uma vida pós-terrena, né? Ou seja, de como vai ser a sua vida após você, né, morrer, ou seja, como vai ser o seu espírito em outro plano. Você está muito preocupado lá, mas você é uma pessoa completamente indiferente às questões sociais, né? Você não está nem aí. Tem gente que fala muito sobre amor ao próximo, fala um monte de coisas bonitas na internet para ganhar like, ganhar seguidor, mas às vezes atravessa a calçada quando vê uma pessoa, né? Tem gente que às vezes tem alguma coisa ali para poder ajudar ao próximo e não faz isso. Então, ele falava que a religião, de certa forma, fazia com que as pessoas ficassem muito alienadas e não exercitassem o pensamento crítico. É óbvio que todos nós sabemos aqui que isso não é um padrão. Eu, pelo menos, não sei vocês, mas eu conheço pessoas religiosas, evangélicas, católicos, que são seres humanos maravilhosos, que não são indiferentes, pessoas que nem sempre concordam com o que o pastor falou, com o que o padre falou, são pessoas que têm as suas próprias convicções, ou seja, são pessoas que utilizam o pensamento crítico e não se comportam ali como gado. Então o Marx, ele era muito revoltado com essas pessoas que utilizavam a religião, né, para manipular as pessoas de uma estrutura de poder. E a gente sabe, né, amados, que infelizmente tem muita gente que faz isso, né, utiliza a religião para enriquecer, para golpear as pessoas, enfim. E aí eu não vou entrar nesse mérito porque não vem ao caso. E na sequência da pergunta ele fala ali, né, da alternativa, ele fala: Weber era um religioso convicto. Não, o Weber, ele não era um religioso convicto. É por isso que essa questão está errada. Agora é a número 4, né? Vamos lá. Como Max Weber conceituou a ideia de ação social? Enfim, vamos lá. Como o Max Weber conceituou a ideia de ação social? Letra A. Uma ação social é toda ação tomada de forma coordenada e com outros sujeitos. Eu posso marcar a letra A, gente? Ação social é isso? Ação social, ela só existe quando as pessoas adotam posturas ali conscientes ou coordenadas? A gente pode acreditar nisso ou vocês acham que isso é lorota, a letra A? O que vocês acham? Participem aí, por gentileza. A gente pode marcar a letra A? Como assim coordenado? Então, beleza, sim, irmão, a gente está aqui para se ajudar. A ação social é toda a ação tomada de forma coordenada. Vamos lá, você dirige uma empresa. Então você é o supervisor de uma empresa ou o coordenador de uma empresa. Você é o coordenador por quê? Porque as pessoas têm que seguir um determinado padrão ou porque as pessoas fazem ou podem fazer as coisas do jeito que elas querem? O que vocês acham? O que vocês acreditam? Que as pessoas podem fazer as coisas do jeito que seguir determinado padrão, né? Então o coordenador, ele entra, né, justamente para não permitir que as pessoas façam as coisas do jeito que elas querem, né? O coordenador, ele entra em ação
para organizar, seja as ideias, o debate, o trabalho que tem que ser feito, beleza? Então, ele está falando aqui que a ação social é toda ação tomada de forma coordenada. Mas a gente falou aqui que o Max Weber falava que a ação social nem sempre ela é coordenada, né? Vamos pegar um exemplo aqui, pessoas que vivem em zonas muito pobres, né? Em áreas muito pobres, que não tiveram acesso à educação, saúde, segurança, ou seja, que a vida dessas pessoas é ter que se virar nos 30 e ela tem uma vida completamente descoordenada ou desorganizada. A ação dessas pessoas não é uma ação? Deixa de ser legítimo? Não. Então, é uma ação social. Então, uma ação social, ela não precisa ser coordenada para ser uma ação social, né? Se a gente for... Não sei vocês, né? Hoje eu já estou coroa e eu estou mais devagar. Mas eu já fui muito para as famosas resenhas, né? Os bons furducinhos da vida. E quando a gente vai para uma balada, quando a gente vai para uma resenha, o comportamento das pessoas são coordenados? Obviamente que não. A gente tem um amigo que fica doidão e racha a cara, o amigo que dá PT, o amigo que fica doidão, o amigo que desmaia, enfim, a gente conhece gente que adota inúmeras posturas, né, durante ali aquela situação. Então, nem toda ação social, ou seja, a ação que está presente em uma sociedade, ela é coordenada. Às vezes as pessoas vão fazer coisas que nem elas mesmas pensaram que fariam. Beleza? Ficou claro para vocês? Porque não é a letra A? Porque a ação social, ela nem sempre é coordenada. Beleza? Chegou a entender, campeão? Entendi sim, Alô? entendi sim. Beleza. E ainda ele fala, né? E com outros sujeitos, né? Não é. A letra B ele fala: uma ação social é toda a ação voltada para a remediação de problemas sociais. Weber. Estamos falando de Weber. Agora eu vou reler a pergunta. Uma ação social é toda ação voltada para a remediação dos problemas sociais. O Weber estava preocupado em apresentar soluções para os problemas sociais, gente? O que vocês acham? O que eu falei com vocês aqui desde a aula anterior? O Weber estava ou não estava preocupado em querer apresentar soluções para os problemas sociais? Sim ou não? Não. Não. A gente falou que quem vai... Isso mesmo. Vamos lá. A sociologia, ela surge para compreender os fenômenos sociais. Por isso que nós falamos que Max Weber é um sociólogo compreensivo, uma sociologia compreensiva, onde você tenta entender como as coisas funcionam e como as coisas ocorrem. Isso é completamente diferente da gente querer resolver os problemas que nós sabemos que existe em uma sociedade. Ficou claro isso para vocês? Porque eu sei que é um pouquinho confuso essa questão. Uma coisa é você querer compreender. Pois não, irmão, pode falar. Pode falar. Tinha um deles que, se eu não me engano, foi tal que fez o livro. Agora eu esqueci qual deles era. Que dava solução para os problemas, não tinha? Tinha. E esse não era o Max Weber. Beleza? O nome desse daí é Karl Marx. Não, é o Karl Marx. Ah, tá. Né? Gente, olha só. Vou dar um spoiler aí para vocês. Eu acho que vocês talvez vão ter mais facilidade para memorizar e nunca esquecer. Eu não sei como é a visão ideológica aí de vocês, enfim, isso não é do meu interesse, não vem ao caso, né? A gente não está aqui para isso. Mas geralmente, no Brasil, a gente vê muito essa discussão, né? Socialismo, capitalismo, esquerda, direita, né? O Karl Marx, ele é visto como se fosse ali um deus pela galera da esquerda, né? Porque ele que escreveu o livro Capital, é ele que vai denunciar as mazelas da estrutura capitalista, ele vai falar, vai apontar para todos os problemas, vai falar como a sociedade capitalista promove a desigualdade. Então, o Karl Marx, ele vai querer apresentar uma solução para abolir o sistema capitalista. Então, toda vez que vocês verem uma questão de prova de sociologia que fale sobre revolução,
que fala sobre remediação de problemas sociais, ou seja, você resolver os problemas sociais, você vai estar falando de Karl Marx. Ou seja, ele vai apresentar solução para os problemas. Ele não vai ser igual ao Weber, que não está muito preocupado com isso. O Weber, ele era um carinha ali que estava mais focado, tá, em compreender, beleza? Em querer saber como as coisas funcionam, mas ele não estava preocupado em resolver esses problemas. Então a gente não pode marcar essa letra B, que fala que o Weber estava falando que toda uma ação social é toda ação voltada para a remediação dos problemas sociais. Não, nem sempre. Letra C. Uma ação social é toda ação que se configura em meio coletivo e sempre com um sentido político. E letra D, ela fala aqui: uma ação social é qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social que possua um sentido determinado por seu autor, ou seja, que faça um sentido para essa própria pessoa. Qual dessas 4 alternativas vocês acreditam que seja a verdadeira? Eu acho que é a D. Alguém discorda da nossa amiga? Alguém discorda da nossa amiga? Não, né? Então vamos lá. Letra D. Parabéns. Foi quem que comentou? Foi a Andressa? Foi quem? Ah, porque aqui na minha tela aparece o nome da Andressa, aqui, a primeira pessoa. Então, é isso. Uma ação social é qualquer ação realizada por um sujeito. Então, com base naquele exemplo ridículo que eu dei para vocês, lembrem-se do seu amigo bêbado na festa da família, na festa da empresa, que ama rachar a cara. Será que esse amigo ele não está fazendo uma ação? Quando você está rachando a cara, você está promovendo uma ação, né? E essa ação é onde? É em Marte? É no fundo do oceano? Essa ação é em Plutão? Não, essa ação é na sociedade, então é uma ação social. Existem ações sociais que nós gostamos e ações sociais que nós não gostamos, né? Então ele vai falar aí, ó, uma ação social é qualquer ação realizada por uma pessoa, né, por um sujeito em um meio social, é na nossa casa, é no trabalho, é na escola, na faculdade, que possa ter um sentido determinado para essa pessoa. Por exemplo, eu não gosto de ficar doidão rachando a cara, mas não tem gente que gosta de sente orgulho de falar, fiquei doidão, desmaiei, tem gente que assim, tem maluco para tudo nessa vida, né, gente? Então, uma ação social é isso, é qualquer ação realizada por um sujeito em um meio social que possua um sentido determinado por seu autor, beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir uma licencinha para vocês, que eu tenho que ir aqui no banheiro rapidinho, e eu vou pedir para vocês responderem essas outras 5 questões. A número 5, a número 6, a número 7 e a número 8. A número 8 a 9, tá? Vocês vão ver aí a número da 5 a 9, vocês vão dando uma lida, tentando responder, que aí é o tempo de eu tentar aqui travar a tela para eu também jogar aqui essas outras perguntas para eu conseguir ler para vocês. Senão eu vou ter que ficar pedindo para alguém ler para mim, porque eu não vou nem conseguir visualizar. Beleza? Me dá aí 2 minutinhos, eu já volto e vocês vão lendo essas perguntas e tentando responder, beleza? Só um segundinho.
Boa noite, voltei. Todo mundo aí? Chegaram a fazer pelo menos as 5? Vamos lá. Opa, participar da reunião. Vamos lá, gente. Número 5. Weber compreende a cidade como uma expressão tipicamente ligada à racionalidade ocidental. Com base nos conhecimentos da sociologia weberiana sobre a racionalidade ocidental, considere as alternativas. A primeira alternativa, ele vai falar aqui, a compreensão da cidade ocidental, moderna, é possível quando se considera uma sequência causal universal na história. O que vocês acham? Vocês acham que esse item 1, ela pode ser vista como verdadeira ou como falsa? Esse item 1. Qual é a alternativa que vocês marcaram aí, gente? Nessa número 5. Vocês acham que é letra A, letra B, letra C, letra D? Qual dessas alternativas vocês acreditam que faça mais sentido? Hein? Vamos lá. Ele fala, letra A, número 1, a compreensão da cidade... Caramba. A compreensão da cidade ocidental moderna é possível quando se considera uma sequência causal universal na história. O item 2 fala, a existência do capitalismo como sociedade específica do mundo ocidental moderno explica o surgimento das cidades. O item 3 diz, a explicação da cidade no Ocidente exige compreender a existência de diferentes formas de poder e dominação. Ou seja, está falando aí que para a gente tentar compreender a sociedade, a gente tem que entender as diferentes formas, né, que as pessoas se organizam de poder e dominação. E a 4, ela fala, um dos traços fundamentais da cidade no Ocidente é a constituição de um corpo burocrático, administrativo e regular. Então é que ele está falando, né, que o Weber acredita que precisa de ter uma burocracia administrativa regular, ou seja, pessoas que organizem a sociedade para que a sociedade possa funcionar da melhor maneira possível. Se essa fosse a pergunta de $1 milhão, qual é que vocês marcariam? Letra A, B, C ou D? Marcariam qual? Vamos lá, gente. Fica com medo de falar, não. A gente está aqui para somar. Beleza? Essa daí deu uma embaralhada na minha cabeça. Não tem problema, não. Vamos lá. Já que essa daí foi um pouquinho complexa para vocês, eu vou explicar para vocês. A resposta correta é a letra C. Que a letra C, ela fala que a alternativa 3, beleza? A 3 e 4 é a que são corretas. Por que não pode ser a alternativa 1 e nem a alternativa 2? Vamos lá, a gente vai precisar ler isso para melhor compreender. Na alternativa 1, ele vai falar a compreensão da cidade ocidental, ou seja, a compreensão, a maneira como a gente vê o nosso mundo ocidental moderno, é possível quando se considera uma sequência causal universal na história. Não, não é causal. As coisas são com base em estruturas. Lembra que a gente falou que não existe o acaso? As coisas, elas são formadas, existem estruturas. Vamos um exemplo, a desigualdade. A desigualdade, ela não é natural. A desigualdade, ela é um projeto. Existe um projeto desigual. Se as pessoas quisessem lá, né, mais ricas, milionários, quisessem lá acabar com a desigualdade do mundo, as pessoas iam rever o seu padrão de vida, seu padrão de consumo. Então a gente não pode tratar uma questão que fala, né, que para a gente compreender a cidade ocidental só é possível quando se considera uma sequência causal universal na história. Então as coisas não acontecem por acaso na história, beleza? É isso que vocês têm que ter em mente. E no segundo item aqui, ele vai falar,
a existência do capitalismo como sociedade específica no mundo ocidental moderno explica o surgimento das cidades. É obviamente que não. O surgimento das cidades a gente vai ver lá na antiguidade, na Mesopotâmia, após o desenvolvimento da agricultura. Nós vamos falar, não sei se o professor de história de vocês chega a falar sobre história antiga, eu acho que não é tema da prova de vocês, mas quando a gente estuda a história antiga, nós aprendemos que depois da Crescente Fértil, que era uma grande região, né, que pegava parte da África, parte do Oriente Médio, ali teve a Mesopotâmia. Então os primeiros povos caçadores-coletores, eles começaram a se reunir na beira dos rios, né, e começaram a depois a mudar os seus hábitos, seus costumes, suas tradições. Então eles deixaram de ficar rodando igual uma barata tonta, beleza? E começaram a se fixar nas margens desses rios, formando ali as primeiras civilizações. Então naquele período nem existia capitalismo. Então é por isso que a gente não pode marcar essa número 2 falando que a existência do capitalismo se dá, né, é o responsável pelo surgimento das primeiras cidades. Isso não existe. Isso daí já ocorre muito antes do capitalismo. Beleza, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Alguém ficou com dúvida sobre isso? Não, professor, até aí tudo bem. Até aí tudo bem? Vamos para número 6. Deixa eu ver aqui. Gente, vocês devem falar assim, poxa, esse professor é meio maluco, né? Ele está aqui passando para lá e para cá. Porque acontece? Eu selecionei todas essas questões, né, que a gente está discutindo aqui. Só que quando ela abriu aqui na minha TV, hoje ela deu de maluca, está tudo trocado. A número 5 está lá em cima, a número 1 está lá embaixo, então tá uma salada aqui, tá uma bagunça. A gente chega lá. Até peço desculpa para vocês, tá, gente? Mil desculpas mesmo, porque o importante é o conteúdo que a gente está discutindo, mas é óbvio que tudo aquilo que é mais organizado fica melhor, né? A número 6, ela fala, leia o texto a seguir. Aí ele vai falar aqui, antigamente, nem em sonho existia tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. Mas hoje em dia tudo é muito diferente com o progresso. Com o progresso, nossa gente nem sequer faz uma ideia. Tenho saudade de rever nas... Cadê? Estou meio cego. Tenho saudade de rever nas currutelas as mocinhas nas janelas acenando uma flor. Por tudo isso, eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada transportando uma boiada me aperta o coração. E quando olho minha traia pendurada de tristeza, dou risada para não chorar de paixão. Adaptado no Basílio e Índio Vago, Mágoa do Boiadeiro. Então a gente consegue observar que é uma história ali de lamento, né? A gente está vendo que algo foi transformado, algo mudou. E essa pessoa, de certa forma, se lamenta, né, por aquilo que ela está vendo, por aquilo que ela está testemunhando. Então agora a gente vai cair aqui para o Weber e a questão sociológica. O texto aproxima-se sociologicamente da leitura teórica de letra A. Pô, eu acho que essa questão aqui é a mais fácil, né, amados? É aquela questão meio não zero, não é essa questão. Eu me recuso até ler aqui agora e eu vou perguntar para vocês, essa letra 6, número 6, perdão, qual foi a que vocês marcaram como alternativa correta? O que vocês acham? Letra A, Conte, que defende a necessidade de formas tradicionais de vida em detrimento da desilusão do progresso. B, Durkheim, que analisa o progresso como elemento desagregador da vida social ao provocar o enfraquecimento das instituições. C, Karl Marx, que condena o desenvolvimento das forças produtivas por seus feitos alienantes sobre o homem. Ou letra D, Weber, para quem a modernização e a racionalização é acompanhada pelo desencantamento do mundo. O que vocês acham? Qual a alternativa aí de $1 milhão que vocês marcariam? Qual é a alternativa que vocês acreditam que seja certa? Vamos lá? Vamos trabalhar de uma maneira bem devagar, de uma maneira bem centrada.
Qual é o pensador que nós estamos falando e resolvendo exercícios? Weber. Então, qual é a alternativa que faz mais sentido a gente marcar aqui como certa? Letra D. Letra D, Max Weber. Agora eu vou explicar para vocês, só um segundinho aqui, que tem alguém querendo participar da reunião. Marciliene. Deixa eu ver se entrou. Não entrou não. Enfim, agora eu vou explicar para vocês. Primeiro que a gente está lendo um texto de uma pessoa que está o quê? Infeliz, está descontente com a nova realidade que ela está presenciando. A gente consegue observar que durante a construção do texto, o autor ele fala sobre um lamento, né? De tempos que ele não vive mais, de coisas que ele observou, que ele experimentou, mas que infelizmente hoje não vive mais. Então, o que acontece? A letra D é a única alternativa que tem a ver, mesmo se não tivesse aqui o nome do Weber, tá, amados? Mesmo que não tivesse o nome do Weber, é a única alternativa que fala sobre coisas que o texto revela. Ele fala, Weber, né, para quem entende a modernização e a racionalização, é acompanhada pelo desencantamento do mundo. Então, para o Max Weber, vamos lá, vamos trazer isso para o nosso dia de hoje, porque, obviamente, né, em concurso público, ninguém vai ficar botando questão de concurso anterior para vocês ir lá fazerem molezinha e acertar. As questões, elas mudam, os exemplos, eles mudam, mas se a gente sabe qual é o pensamento do autor, por mais que mudem os exemplos, a gente vai saber a questão, né? Então, vamos lá, ele fala aqui, para quem a modernização e a racionalização é acompanhada pelo desencantamento do mundo. Quando a gente estuda, quando a gente lê um livro, quando a gente absorve conhecimento, beleza, amados? Quando a gente absorve conhecimento, nós somos as mesmas pessoas ou a gente se transforma em algo diferente? O que vocês acham? Nós somos os mesmos ou nós nos transformamos a partir do momento que a gente lê, a partir do momento que a gente participa de uma palestra, de um seminário, né, que a gente compra livros, que a gente lê artigos, que a gente assiste uma aula? A gente continua como estamos ou a gente vê uma mudança intelectual? O que vocês acham? Nós mudamos. Nós mudamos. E quanto mais nós conhecemos as coisas, quanto mais nós absorvemos conhecimento, mais críticos nós ficamos, mais críticos nós somos. Nós não mais ficamos satisfeitos com qualquer coisa. Eu vou citar um exemplo para vocês. Eleição de 2016, tá? Eleição de 2016. Eu estava no portão da minha casa, lendo um livro, às vezes eu gosto de sentar no portão para ler um livro. Aí estava tendo essas passeatas de político. Aí veio um político e falou assim, um candidato a vereador aqui da área. E aí, negão, pô, vota em mim, vamos mudar. Eu falei, vamos mudar o quê? Ah, vamos mudar isso aí, do jeito que tá, não pode ficar. Aí eu falei, tá, mas o que você pretende mudar? Você sabe qual é a atribuição de... Porque eu sou chato, tá, gente? Sou muito chato. Aí eu falei, você sabe qual é a atribuição de um vereador? Você sabe o que está dentro do papel do vereador? O que um vereador pode fazer ou não pode fazer na sociedade? Ah, não. Então, meu irmão, desculpa, eu não vou votar. Para mim, política é coisa séria. Eu não vou colocar uma pessoa para ser vereador, um deputado, um prefeito, só porque essa pessoa é bonitinha, ou porque essa pessoa é da igreja que eu frequento, ou porque essa pessoa, ou porque essa pessoa fala o que as outras pessoas gostam de escutar. Vocês já escutaram várias vezes inúmeros políticos falando, do jeito que tá muito ruim, vamos mudar a educação, saúde e segurança. É o chavão, esses três. Saúde, educação e segurança, né? E às vezes o vereador ele nem pode fazer muita coisa nesses setores. Vamos pegar aqui um exemplo, Rio de Janeiro, né? A gente viu lá quando teve aquela eleição em 2016, aí foi para o segundo turno lá o Crivella, né? Eu acho que foi o Crivella e o Freixo. E aí um monte de gente falou, não, eu não vou votar no Freixo, porque o Freixo vai liberar o aborto e vai liberar a maconha. Beleza, você não quer votar no Freixo, é um direito seu, você não é obrigado a votar no Freixo. Mas se você não quer votar no Freixo porque você acredita que ele vai liberar a maconha e o aborto, você
não sabe qual é a atribuição de um prefeito. Um prefeito não tem poder nada disso. Se um dia no Brasil alguém liberar essas coisas, vai ter que ter uma votação no Congresso, deputados vão ter que votar, aí depois vai para o Senado, aí o Senado vai saber se aprova ou não, aí volta para os deputados para saber se aprova ou não, aí sim o Brasil vai falar, não, liberou o aborto, ou não liberou aborto, ou liberou maconha, ou não liberou maconha. Então o prefeito não tem poder nenhum de fazer isso. Mas por que um monte de gente falou, não vou votar no prefeito que ele faz isso? Porque muita gente não sabe qual é o papel de um vereador, qual é o papel de prefeito, qual é o papel de um governador. Então, quanto mais nós buscamos conhecimento, agora, por exemplo, a partir de hoje, talvez algum de vocês não sabia disso que eu falei, mas agora vocês já sabem, né? Tipo, quando alguém for falar groselha do lado de vocês falam, não, eu concordo com você, eu também não sou a favor de aborto, eu acho que também tem que preservar a vida, mas, pô, não é um prefeito que decide isso não, campeão. Tu sabe disso, né? Não é prefeito não tem nada a ver com isso. Aí a pessoa, beleza, então, tá vendo? Quanto mais a gente utiliza a razão, voltando para a questão agora, leiam a letra D, quanto mais a gente se moderniza, quanto mais a gente utiliza a razão, racionalidade, a razão na nossa vida, a gente fica mais descontente com o mundo, porque a gente sabe mais sobre as coisas que existem no mundo. Então você não se deixa mais levar por qualquer tipo de falácia, por qualquer tipo de argumento, por qualquer tipo de oratória. Ficou claro para vocês? Então sempre associem isso à ideia. Conhecimento é libertador, né? Eu tenho um hábito até de falar para as pessoas que a ignorância ela é uma bênção. Por que a ignorância é uma bênção? Porque o ignorante, o que é o ignorante? Ignorante ou ignorância é a atuação ou efeito de ignorar algo, ou seja, de desconhecer algo. E todo ignorante ou toda pessoa que desconhece as coisas, essa pessoa às vezes é mais feliz, porque ela não tem noção da realidade que ela vive, né? Então ela não está nem aí. Né? Tem gente que fala, não estou nem aí se o país está pegando fogo, não estou nem aí para o número de desempregados. O importante é que o Mengão ganhou, ou que o Flusão ganhou. O importante é que eu tenho cerveja para beber na esquina, né? Quantas pessoas a gente conhece que é assim, gente, que não é alienada, parece que vive em outro planeta, não está nem aí para nada, né? Se tem aquilo que ela gosta, tem a cervejinha, tem o futebol dela, para ela o mundo pode acabar para ontem, né? Então, quanto mais a gente se politiza, quanto mais a gente tem entendimento do mundo, maior é o nosso descontentamento, porque a gente não aceita qualquer tipo de falácia, qualquer tipo de resposta. Beleza? Ficou clara a explicação dessa letra D para vocês? Ficou assim. Beleza, Mário. Porque eu estou explicando isso para vocês, que pode ser que durante o concurso tenha uma outra questão que fale assim, João viveu no interior de Minas, e ele acordava de manhã e ele ia lá na vaca retirar o leite. E aí João viu o processo do leite se transformar em queijo. João alimentava os animais, alimentava as galinhas, alimentava e tal. Agora se passaram 30 anos, João mora numa cidade, João compra um leite em caixa, João sente saudade daquele tempo. Tá vendo? Poderia ser uma outra história um pouco parecida com essa daí, né, que fala de lembranças, que fala de saudade, que fala de descontentamento com uma nova realidade. Por quê? Porque a cidade não é mais igual a do interior de Minas que João viveu. A cidade, ela o quê? Modernizou. E você utilizou a razão para se comportar no dia a dia, então você acaba se descontentando, às vezes, com a sua realidade atual. Quantas pessoas aí nós não conhecemos que falam assim, nossa, bom era naquele tempo. Minha avó é mestre em falar isso. Não sei se vocês ainda têm avó, eu tenho uma avó que tem quase 90 anos e ela é muito assim, ela sempre está falando que no tempo dela que tudo era bom, né? E tudo era maravilhoso. Então vamos lá. Essa foi a número 6, né? Agora a gente vai para número 7, né? Só um segundinho aqui. Tá. Vamos lá. Ao contrário de outros pensadores sociológicos anteriores, Weber acreditava que a sociologia deveria se concentrar na ação social e não nas estruturas.
Agora eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês, para saber se vocês estão prestando atenção. Vou reler esse pedaço. Ao contrário de outros pensadores sociológicos anteriores, Weber acreditava que a sociologia deveria se concentrar na ação social e não nas estruturas. Qual é o sociólogo que falava que a gente deveria se concentrar nas mudanças estruturais para mudar a sociedade? Qual é o nome do sociólogo? Qual o nome do sociólogo que falava sobre mudanças estruturais na sociedade? Revolucionar, mudar, transformar, trocar tudo. Mudar para fazer... Qual? Karl Marx, beleza? Então, assim, sempre quando vocês estudarem, lerem as outras questões, vocês também já têm que identificar os pensadores, mesmo que o texto não esteja falando desses pensadores. Então, ele está falando já no número 7, logo de início, né, que o Weber ele tinha um pensamento diferente de quem? De Karl Marx. O Karl Marx falava em mudanças em estruturas, o Weber não. Então, continuando. Né, Weber acreditava que a sociologia deveria se concentrar na ação social e não nas estruturas. Né? Anthony Giddens, Sociologia. De acordo com a assertiva, Weber considera que, letra A, as ideias, os valores e as crenças têm o poder de ocasionar transformações. Vocês acham que Weber acreditava nisso, gente? Que um exemplo, as ideias, os valores e as crenças têm o poder de ocasionar transformações? Letra B, o conflito de classes é o fator mais relevante para a mudança social. Vocês acham que o Weber marcaria essa questão? Letra B. Letra C, as estruturas existem externamente ou independente dos indivíduos. E letra D, os fatores econômicos são os mais importantes para as transformações sociais. Rapidinho aqui, só um segundinho, porque o celular tá caindo aqui. Qual dessas alternativas aqui vocês acreditam que seja a proposta por Weber? Qual que vocês marcariam dessas quatro? Vamos lá. Vou fazer uma perguntinha para vocês. O Weber, ele é revolucionário ou não? O Weber, ele é revolucionário ou não é revolucionário? Não, né? Não. Então vamos lá. Eu posso marcar a letra B? Que fala que o conflito de classe, conflito, é o fator mais relevante para a mudança social. Eu posso marcar a letra B? Falar que o Weber defendia essa ideia? Quem é que defendia essa ideia? Quem é que defendia essa ideia da letra B? Karl Marx. Show de bola. Letra C. As estruturas existem externamente ou independente dos indivíduos. Ou seja, vocês acreditam que o Weber falaria que as estruturas vão existir sem a influência dos indivíduos? Não são ou não são as pessoas que fazem as transformações na sociedade? O que vocês acham? As coisas acontecem num passe de mágica ou são as coisas que transformam a sociedade? Os indivíduos. As pessoas. E aí ele está falando que as estruturas só existem externamente ou independente. Então, assim, essa não pode ser marcada também, porque o Weber não defendia esse ponto de vista de estruturas, lembra? Ação social. Não esqueçam disso. Aí está falando de estrutura. A letra D fala: os fatores econômicos são os mais importantes para transformações sociais. Também não. Essa aí vocês deveriam marcar a letra A. O Weber, ele era um sociólogo, né, de uma sociologia compreensiva. Ou seja, o Weber ele queria defender a ideia de que a transformação na sociedade ela é de uma maneira lenta, de uma maneira gradual. Ela vai ocorrer, mas é através do campo também das ideias, né? Seja as ideias, os valores, as crenças.
Vamos pegar um exemplo aqui, para ficar mais claro para vocês, tá, gente? Só para ficar mais claro para vocês. Enquanto Marx falava lá que a religião é o ópio do povo, né? Então Marx ele não via ali, às vezes, a religião como uma grande aliada. O Weber está falando assim, não, cara, a gente tem que chegar nas igrejas, seja na igreja evangélica e a igreja católica, e ensinar os cristãos a não serem lá alienados, né? A gente tem que ensinar essas pessoas que elas podem acreditar em Deus, mas que elas não precisam ficar defendendo, sei lá, tortura, assassinato, bang-bang, que uma coisa não tem nada a ver com outra. O Weber acreditava que a gente poderia transformar a sociedade através dos valores. Quais são os valores que vocês cultivam no dia a dia de vocês? Será que você é um bom filho? Será que você é uma boa filha? Um bom amigo, uma boa amiga? Um bom marido, uma boa esposa? Um bom namorado, uma boa namorada? Quais são os valores que você cultiva? Será que você valoriza a sua parceira? Será que você valoriza o seu parceiro? Será que você é cúmplice no dia a dia com as pessoas? Será que você dá bom dia para o seu vizinho? Quais são os valores que você tem cultivado? Não seria interessante a gente mudar os nossos valores para a gente, de fato, mudar a sociedade? Né? Tem uma música do Michael Jackson, não sei se vocês... acho que todo mundo conheceu o Michael Jackson, né? Embora ele tenha morrido em 2010. Tem uma música dele chamada Man the Mirror, né? O Homem do Espelho, onde ele fala que as mudanças do mundo só vão começar a partir daquela pessoa que está de frente para o espelho. E quem é que está de frente para o espelho? Nós, né? Não adianta mudança em mundo se a gente não mudar nós mesmos. Não adianta você postar textão bonitinho no Facebook ou no Instagram para ganhar like, para ganhar seguidor, falando vamos salvar a baleia, vamos salvar os mais pobres, vamos salvar o país, e você, às vezes, é um lixo como ser humano, né? Enfim. Então, a mudança tem que ser interna, tem que ser de dentro para fora. Então, os valores, os seus valores, as suas ideias, as suas crenças, sendo modificadas, elas podem transformar a sociedade. Esse era o pensamento de Weber. Já o Marx, não. O Marx falava, beleza, Weber, eu concordo com isso daí que tu falou, mas a gente tem que ter ação, tem que ter prática, porque senão fica só discursinho, bonitinho, para inglês ver, mas não muda nada, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, por exemplo, vocês aqui, vocês são vitoriosos, porque vocês estão estudando, vocês estão absorvendo conteúdo sobre um tema que vocês talvez desconheciam, né? Então vocês não estão só de textão no Facebook. Quantas pessoas vocês conhecem que vivem no Facebook fazendo textão, falando que a vida está uma porcaria, que o salário está baixo, que não tem estabilidade, mas essas pessoas não fazem nada, não se movimentam de jeito nenhum para tentar mudar a sua própria realidade. Só falam, né? Só discursam, mas não se movimentam. Eu conheço um monte, certamente vocês também conhecem um monte de gente que faz isso. Então, o Marx falava isso. O Marx ele meio que dizia que o Weber ele era muito do campo das ideias, assim como Hegel, beleza? Então o Marx ele falava que as mudanças tem que ser através de transformação, tem que ser efetivo, tem que meio que botar a mão na massa para mudar as coisas, beleza? Então o Weber, ele era um cara mais conciliador, né? Tipo aquela galera paz e amor, namastê, enquanto o Marx era o estilo tiro, porrada e bomba, como a gente fala aí na nossa cultura popular. Ficou clara a explicação para vocês dessa questão? A diferença de pensamento? Ficou, gente? Ficou? Ficou sim, Agora, ficou sim. Beleza. Agora eu vou pular para a 8ª e penúltima questão, né? Deixa eu abrir aqui. Só um segundinho. Se vocês quiserem já ir lendo aí, fazendo, enquanto eu estou abrindo aqui o arquivo, com a 7ª, com a 8ª e a 9ª questão. Aí, tá vendo? Abriu aqui, começando da 9. Número 8. Um artigo... Calma aí, vamos lá. Em artigo intitulado Clientelismo,
ainda domina a política no interior do Brasil, da BBC, de 27 de outubro de 2002, o jornalista Paulo Cabral desenha o painel de parte da política nacional. Ele destaca que, em comício de uma certa deputada, um grande churrasco foi oferecido para os eleitores de uma vila. Olha só, hein, gente. Sob um sol escaldante, um caminhão de som tocava o jingle. Forró da candidata a todo o volume. A população sentia o cheiro da carne sendo assada, trancada dentro de uma casa. Comida só quando chegasse a candidata. A relação descrita entre os eleitores e a candidata aproxima-se na matriz teórica weberiana, de um tipo puro de relação de dominação, uma vez que, letra A, inscreve como relação de poder em que a candidata aproveita-se de uma probabilidade de impor sua vontade, ainda que sem legitimidade. Letra B, só um segundo. Letra B, estabelece, retirando das relações os elementos não racionais, isto é, em evidente processo de desencantamento do mundo. Letra C, sua natureza remonta uma tradição inimaginavelmente antiga e conduz ou orienta a ação habitual do eleitor para o conformismo. E letra D, expõe características típicas das formas carismáticas de dominação demonstradas pelo dom da graça extraordinário e pessoal manifesto nas práticas clientelistas. Qual dessas alternativas vocês acreditam que façam mais sentido? Caramba! Qual dessas alternativas... Eu acho. Qual? Eu acho que é a letra A. Você acha que é a letra A? Então vamos lá. Infelizmente, dessa vez aí, meu amigo, você deu uma vaciladinha aí. Mas não tem problema não, é assim mesmo. E a gente vai desconstruir sua dúvida. Nessa alternativa, a que tem que ser marcada é a letra C, que fala que a sua natureza remonta a uma tradição inimaginavelmente antiga e conduz ou orienta a ação habitual do eleitor para o conformismo. Vamos lá. É porque assim, embora o nosso tema seja de sociologia, isso também tem muito a ver com história, né? E é um conteúdo de história que não cai na prova de vocês de sociologia, beleza? O texto o tempo todo estava falando de uma ação populista, né? O que é o clientelismo? O clientelismo é quando você utiliza métodos para atender a população, mas você visa uma vantagem em cima disso, né? Aquele famoso não existe almoço grátis, né? Quando você chama a gata para ir no cinema, a gata sabe que você está doido para dar um beijo na boca dela, né? Não é necessariamente porque você está muito na intenção de ver o filme, né? Então, para muito político, não existe almoço grátis, ou seja, toda ação ela é pensada previamente visando algo lá na frente, né? Então, como esse exemplo todo, ele fala ali que algo poderia já ter sido feito antes, né? O churrasco poderia ser doado para as pessoas, mas o pessoal estava com fome, passando um perrengue danado, mas não deram a comida para essas pessoas, enquanto a candidata não chegasse no local, né? Então, qualquer pessoa minimamente sensata não concordaria com isso. Mas a gente sabe que tem muita gente que faz isso, né? Só pode, igual festa, não sei vocês, né? Eu fico revoltado quando eu vou em festa, a pessoa fala assim, não, só vai começar a servir quando a noiva chegar. Eu fico doido ali para molhar o paladar, tomar um Danone, né? Mas a gente tem que respeitar. A gente é convidado, ainda vai reclamar, né? Tem que respeitar. Então a letra C é a alternativa que melhor representa esse conceito, porque fala, remonta uma tradição antiga, né? Esquece o inimaginavelmente. Isso daí são palavras que colocam aí para só confundir a cabeça de vocês. Está falando aqui em pratos miúdos. Remonta a uma tradição antiga e conduz ou orienta uma ação habitual das pessoas para o conformismo.
achar que aquilo ali é aquilo ali mesmo e tem que ser assim, entendeu? Que está certo, né? E as pessoas às vezes nem vão usar a razão que o Weber falava, né? As pessoas nem vão refletir sobre aquela ação, né? E vão achar aquilo algo absolutamente normal. Então é letra C. O meu amigo aí, ele achou que era a letra A, correto? Então vamos tirar essa dúvida para mostrar onde está o erro na letra A. A letra A fala: inscreve-se como relação de poder em que a candidata aproveita-se de uma probabilidade de impor a sua vontade, ainda que sem legitimidade. Onde que está o erro nessa questão? Até a vírgula, beleza, gente? Até a vírgula. Porque ela fala, ainda que sem legitimidade. Não, ela faz essa ação porque ela acredita que ela tem legitimidade para fazer essa ação. Então o erro está aí. Por isso que a gente não poderia marcar essa questão. E agora a gente vai para a última questão, que é a número 9. Beleza, amados? Que é a número 9, se aqui o aparelho permitir. Opa, aí, ó. Vamos lá, número 9. Cadê você, número 9? Me deixando na mão, número 9. Vamos lá. A sociologia de Max Weber é considerada uma ciência compreensiva e explicativa, beleza? Isso daí eu acho que vocês nunca mais vão esquecer de tanto que eu enchi o saco hoje falando que é uma sociologia compreensiva, né? Na sua concepção, compete ao sociólogo compreender e interpretar a ação dos indivíduos, assim como os valores pelos quais os indivíduos compreendem suas intenções pela introspecção ou pela interpretação da conduta de outros indivíduos. Enfim, ele encheu linguiça pra caramba, mas olha só como vocês vão acertar essa questão, tenho quase certeza. Ele encheu linguiça para no final perguntar: sobre a sociologia compreensiva de Max Weber, é correto afirmar que, letra A, segundo o método da sociologia compreensiva de Max Weber, há uma ênfase metodológica sobre a sociedade como unidade inicial de explicação para se chegar a significados objetivos da ação social. Letra B. Na sociologia compreensiva de Max Weber, a primeira tarefa da sociologia é reformar a sociedade ou gerar algum tipo de teoria revolucionária. Eu continuo lendo essa questão, gente, a letra B? Eu continuo ou não? Não. Por que eu não continuo lendo? Por que eu não continuo lendo essa questão? Por que eu não continuo lendo? Isso aí, irmão. Isso aí, gente. Parabéns. Vocês já estão pegando aí. E exercício é isso, gente. Isso aí. Vamos lá. Letra C. Deixa eu caçar aqui a letra C. Letra C. Para Max Weber, a sociologia está voltada unicamente para a compreensão dos fenômenos sociais. Na sociologia compreensiva, o homem não consegue compreender intenções de outros em termos de suas intenções professadas. Vamos lá. Letra D. Max Weber entende por sociologia compreensiva uma ciência que se propõe a compreender a atividade social e, deste modo, explicar causalmente seu desenrolar e seus efeitos. Para explicar o mundo social, importa compreender também a ação dos seres humanos do ponto de vista do sentido e dos valores. Qual dessas alternativas? Vamos lá. A gente sabe que essa questão aí foi uma das mais complexas que teve. A gente tem uma questão ali que é tipo assim, não me marque, eu sou muito errada, né? E nós temos 3 alternativas ali que pode dar um nó na nossa cabeça. E aí é por isso que a gente tem que prestar atenção nas nossas aulas e nas explicações e nos exercícios que nós fazemos. Os nossos exercícios sobre Weber falavam sobre ação social. Os nossos exercícios sobre Weber falavam que as ações sociais elas não são coordenadas, elas são independentes. Lembra lá do exemplo que eu falei? Se um amigo nosso rachar a cara na nossa casa, é uma ação social dele, né? Que não é coordenada. A gente já falou aqui que o Weber ele acreditava em mudanças, né? Através das ideias.
através dos valores. Ele falava que a gente tinha que tentar compreender como o mundo funciona, como as coisas mudam. Então, de todas essas alternativas, por mais que vocês tenham dúvidas, qual é a alternativa que vocês acreditam que mais faz sentido com tudo que nós discutimos até agora e com o pensamento de Max Weber? Qual dessas letras vocês marcariam? D. Eu não sei se eu estou equivocado, eu ficaria na D. É. Parabéns. É isso. Letra D. Letra D. Como que foi o saldo de vocês, amados? Como foi o saldo de vocês? Dessas 9 questões, vocês mandaram bem, conseguiram ali identificar as questões? O pessoal aí que não está participando, eu gostaria muito que vocês me dessem um retorno, amados. Eu gostaria que vocês me dessem um feedback, porque aqui é o momento que a gente não pode errar. Por exemplo, na próxima aula a gente já vai avançar para Karl Marx. E aí eu já tenho certeza que vocês já vão estar mais calejados ainda, porque a gente já viu o exercício de Durkheim, exercício de Weber, e aí a gente vai ver exercícios de Karl Marx, beleza? Então, como que está aí a assimilação de vocês? Eu gostaria que vocês me dessem esse retorno, até para a gente desenvolver melhor nas próximas aulas. Até me comprometo aí com vocês, né, desses erros aqui, desses vacilos estruturais que eu estou passando hoje, não vão se repetir, tá, gente? Peço mil desculpas a vocês, mas nem sempre as coisas funcionam como nós esperamos, né? Ação social de Weber. Existem ações que nós não controlamos, né? Enfim, então eu gostaria muito de ouvir de vocês agora. Nós somos 6 pessoas aqui, correto? Então eu quero saber como que está o poder de compreensão de vocês. Se vocês acham que eu tenho que explicar novamente esses conteúdos, se vocês acham que a gente tem que fazer mais exercícios sobre introdução à sociologia, Durkheim, Max Weber antes de ir para Marx, se vocês estão achando que estão em um ritmo legal, bacana, porque pelo que vocês estão participando aqui na aula, eu acho que os alunos que estão participando estão no ritmo certo, estão no ritmo bacana. Mas eu não sei como que estão os alunos que não falam, beleza? Então, assim, vocês precisam me falar, vocês precisam me dar esse feedback. Caso vocês sintam vergonha, porque eu entendo, né? Eu sou professor, eu tenho mais de 1.080 alunos, caso vocês não saibam. Então, assim, eu sei que a gente lida com pessoas diferentes. Tem gente que é mais tímida, tem gente que é mais introspectiva. Então, se você é tímido e não gosta de falar aqui, digita, beleza? Tem aí o ícone para vocês digitarem e vocês podem tirar as dúvidas. Mas eu preciso saber como vocês estão recebendo a matéria, beleza? Professor, só uma dúvida. Aquele material que o senhor estava lendo para o senhor na primeira, na segunda aula, o senhor vai disponibilizar para a gente? Eu ainda não coloquei lá, não? Não, porque eu olhei lá, eu estava estudando hoje, só tá as videoaulas e o exercício da semana passada, e hoje entrou esse exercício. Mas o material que o senhor ia colocar sobre introdução sobre esses homens não entrou. E, olha, eu te peço mil perdões, tá? Eu jurava que eu tinha colocado lá, porque quando eu coloquei os exercícios, eu separei o conteúdo. Mas eu vou colocar lá. Mil perdões pela enésima vez, né? Mas eu pensava que eu tivesse colocado lá quando a gente colocou os exercícios. Mas é importante colocar esses tópicos para vocês poderem mesmo, assim, ter uma referência, né? Assistindo a aula e ter ali a referência anotada. Mas eu vou colocar lá. Consigo aprender mais quando eu assisto a aula e no outro dia eu pego o material para poder ler. O professor falou sobre isso, aí entra um pouquinho na cabeça, porque alguns nomes são até parecidos, né? Então é muito complicado, a gente tem que ler bastante, porque confunde a cabeça. Isso mesmo, Max Weber e Karl Marx, olha só, né? Que loucura, né? Um começa em Max Weber, o outro é Karl Marx. Então tem muita gente que confunde o pensamento dos dois. E vocês já repararam que através desses nossos exercícios a gente consegue identificar isso. A gente observa que tem um monte de pegadinha, né? Bota a palavra do Weber na palavra do Marx. Eu acho que foi o Gabriel que identificou, não foi, Gabriel? Não foi você que fez o comentário? Trocou o nome, né? Ele botou uma ação de outro. Isso aí. A gente observa que os concursos, eles fazem isso de maldade mesmo. Eles fazem para querer derrubar o concursando. Então, se o aluno não estiver ali atento a essas questões,
ele, infelizmente, ali leva prejuízo, né? Então, assim, eu nem sei das horas, gente, eu perdi a noção, eu estou participando de live, eu estava em uma live, né, conforme falei com vocês, desde cedo, né, teve milhares lá de visualizações, enfim, fiquei muito feliz com o debate que a gente teve lá, que a gente estava debatendo sobre aquela questão da mulher lá que deu a carteirada, você sabe com quem está falando, né? Que isso, infelizmente, a gente estava discutindo de uma perspectiva sociológica. Poxa, eu dei até mole, se vocês tivessem um grupo de WhatsApp, sei lá, que eu participasse, eu até falava, gente, ó, por favor, a gente vai discutir assuntos de sociologia hoje em uma live aí, né? Beleza, mas então, depois a gente aborda essas outras questões também. Esse tema aí que eu acho que todo mundo acompanhou no Brasil, né, que saiu na matéria do Fantástico, aquela mulher lá falando, desrespeitando a profissão do fiscal, é algo que vocês, infelizmente, vão enfrentar muito, tá, gente? Vocês, quando forem bons policiais e tiverem que fazer o trabalho de vocês, quando vocês pensarem, às vezes, em multar um juiz, um desembargador, ou uma pessoa que tem muito dinheiro, às vezes as pessoas vão falar isso, né? Sabe com quem está falando? Quem é você? Então a gente também tem explicações sociológicas para isso. Não cai na prova da PM, então a gente não vai se aprofundar aqui, né? Mas a gente discutiu lá em uma outra live hoje. Beleza, gente? Espero que vocês tenham absorvido bastante conteúdo. Alguém tem aí, pode me informar que horas são, por gentileza? 9h54. Então foi isso mesmo, né? Então, na próxima aula aí, a gente vai selecionar exercícios sobre Karl Marx. Vai uma dica aí para vocês. Quando vocês estiverem de bobeira mesmo, assim, de bobeira, vou dar até um exemplo bem tosco, tá, gente? Bem ridículo. Quando for no banheiro, sabe? Foi no banheiro, tu tá na tua casa e tu tem Wi-Fi. Leva o celular, digita lá no YouTube, Karl Marx. Aí, às vezes, vocês vão ver lá uma palestrinha de algum professor de 5 minutos falando sobre Karl Marx. Já vão se familiarizando sobre o Karl Marx para quando eu chegar na próxima aula, que eu já expliquei Karl Marx para vocês, né? Mas quando chegar na próxima aula, vocês terem mais facilidades para resolver os exercícios que eu vou separar para vocês. Beleza? Então é uma coisa que não é nenhum absurdo, né? Não vai tomar tanto tempo de vocês às vezes verem vídeos, né? Aulas de 5, 10 minutos, ou o nosso vídeo. Nosso vídeo tem 1 hora, 2 horas, enfim, tem vídeos às vezes que são curtinhos. E aí, obviamente, como eu sou o professor de vocês, eu estou aqui para tirar as dúvidas, desconstruir equívocos nas ideias de vocês, beleza? E mais uma vez, obrigadão aí pela presença dos alunos. Mil desculpas mais uma vez pelas falhas técnicas aqui, mas vamos, que a aprovação é certa, só sucesso. Beleza, gente? Um grande abraço. Obrigada, professor. Tenha uma ótima noite. Boa noite. Boa noite.